Olá! Nesta videoaula nós vamos aprender a respeito de outras razões trigonométricas além de seno, cosseno e tangente. As chamadas secante, cossecante e cotangente de um ângulo. Bom, quando a gente tem um ângulo alfa cujo valor é maior do que zero e menor do que 90 graus, a gente sempre consegue colocá-lo como o ângulo interno de um triângulo retângulo, como está aqui nessa figura. O alfa é um ângulo interno do triângulo retângulo, claro que esse triângulo tem um ângulo de 90 graus para ser triângulo retângulo, e tem um outro ângulo que eu estou chamando aqui de beta. Claro, com relação ao alfa, a gente define os nomes dos lados do triângulo. É claro que a hipotenusa independe do alfa, a hipotenusa é sempre o lado oposto ao 90 graus, mas em relação ao alfa, o cateto oposto é o que está na frente dele e o cateto adjacente é o outro cateto que liga ele ao ângulo de 90 graus. Bom, a gente aprendeu na primeira videoaula desta série que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas se vocês observarem, a gente pode ainda definir outras razões trigonométricas invertendo essas frações. Se a gente inverter o seno e aí inverter algebricamente é você trocar uma fração de lugar, trocar o numerador com o denominador, o inverso de A sobre B é a mesma coisa que B sobre A. Então, se a gente inverter o seno, quer dizer, seno era cateto oposto sobre hipotenusa. Se a gente inverter e escrever hipotenusa sobre cosseno, nós temos uma outra razão trigonométrica que aqui nós chamamos de cossecante. Usamos esse símbolo aqui, ó, cossec, cossecante do ângulo. Portanto, a cossecante de um ângulo nada mais é do que a hipotenusa sobre o cateto oposto. Se a gente inverter o cosseno era cateto adjacente sobre hipotenusa. Se a gente fizer o contrário, né? Hipotenusa sobre cateto adjacente, a gente tem uma razão trigonométrica chamada de secante, denotada sec de alfa, assim. E se a gente inverter a tangente, fizer 1 sobre tangente de alfa, quer dizer, cateto adjacente sobre cateto oposto, a gente tem uma razão trigonométrica que nós chamamos de cotangente. Por exemplo, neste exercício que está aparecendo aí para você, exercício número 1, é para nós calcularmos a secante, a cossecante e a cotangente de um ângulo alfa e de um ângulo beta que estão num triângulo ABC que é retângulo em A. Então vamos lá, primeiro vamos fazer uma figura, né? Tem um triângulo retângulo em A, tem outros dois vértices B e C. O exercício está dizendo para a gente que a medida do segmento AC é 3, que a medida do segmento AB é 4, e mesmo que o teorema de Pitágoras nos permitisse descobrir que esse segmento mede 5, o exercício nos deu aí para quebrar um galho, né? E ele está falando que tem um ângulo alfa e um beta, eu não sei qual que é qual, mas vamos colocar o alfa aqui e vamos colocar o beta aqui só para resolver esse exercício, né? Bom, vamos lá. Olhando para o ângulo alfa, a gente precisa dar nome aos lados do triângulo para descobrir qual é a secante, a cossecante e a cotangente deste alfa. Ora. Com relação ao ângulo alfa, este é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente. Claro que o 5 é a hipotenusa independentemente do alfa, porque está oposto ao ângulo de 90 graus. Secante, se você lembrar da definição, hipotenusa sobre cateto adjacente. Hipotenusa é 5, cateto adjacente é 4, portanto a secante do alfa é 5/4. Cossecante, hipotenusa sobre cateto oposto, 5 sobre 3. Cotangente, cateto adjacente sobre cateto oposto, 4 sobre 5. Tranquilo, né? E o beta? O que muda para o beta? O que muda? Bom, a hipotenusa não muda. A hipotenusa continua sendo o lado do triângulo oposto ao ângulo de 90 graus. Mas os catetos mudam de sobrenome. Com relação ao beta,
esse é o cateto oposto. Com relação ao beta, este é o cateto adjacente. E aí, qual é a secante do beta? A definição é a mesma. É hipotenusa sobre cateto adjacente, mas nesse caso vai dar 5 sobre 3. A cossecante do beta é hipotenusa sobre cateto oposto, nesse caso 5 quartos. E a cotangente do beta, cateto adjacente sobre cateto oposto, que nesse caso é 3 quartos. Tranquilo de calcular, não é mesmo? Bom, agora um outro exercício um pouco mais desafiador. Sabendo que um determinado ângulo agudo, alfa, então um ângulo entre 0 e 90, tem seno igual a 1/4, seno igual a 1/4, qual é a secante, a cossecante e a cotangente? Bom, talvez esse exercício seja um pouco mais exigente para a gente aqui, né? Uma coisa eu acho que você já pode perceber. Tem 3 razões trigonométricas para a gente calcular, secante, cossecante e cotangente, mas uma delas vai sair bem rápido. Qual delas? A cossecante. Por quê? Bom, se você lembrar da definição que nós fizemos, a cossecante de um ângulo, vamos voltar aqui para ver, é o inverso do seno. É o inverso do seno. E nesse caso o exercício falou que o seno é 1/4. Então, para um pouquinho. Esse valor nada mais é, o seno é 1/4. Então é o inverso do 1/4. Inverso de 1/4, vamos lá. Uma fração em cima, uma fração embaixo. Dividindo, a gente mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. 1 vezes 4 é 4, dividir por 1 dá 4. Que era direto, né? Se a gente pensasse que é o inverso do 1/4. 1/4, se você inverter, fica 4 sobre 1, fica 4. Né? Esse é o valor da cossecante. Cossecante do ângulo, 4. Bonitinho, né? Só que ainda tem 2 desafios. E a secante e a cotangente? Bom, aí parece mais complicado, porque não tem um triângulo retângulo claro aí pra gente, até por mais que a gente pudesse desenhar um triângulo retângulo que tivesse seno igual a 1/4, mas como fazer agora? Bom, se eu sei o seno, eu consegui a cossecante, mas você deve lembrar da definição que a gente fez, que se a gente descobrir o cosseno, a gente descobre a secante. Se a gente descobrir a tangente, a gente descobre a cotangente. E é isso que a gente pode fazer, porque na videoaula anterior, a gente aprendeu a descobrir o cosseno de um ângulo quando a gente tem o seno. O que a gente fez foi o uso da segunda relação fundamental da trigonometria. De acordo com a segunda relação fundamental da trigonometria, o quadrado do seno de um ângulo mais o quadrado do cosseno de um ângulo é 1. Nesse caso, o exercício falou que o seno é 1/4. Então, 1/4 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado dá 1. 1/4 é 1 sobre 16. E aí a gente pode jogar esse 1 sobre 16 para lá, ele está somando, ele passa subtraindo, e a gente vai descobrir que o cosseno do ângulo é 1 menos 1 sobre 16. Se eu tenho uma barra de chocolate, divido em 16 pedaços, e como 1, me sobram 15 pedaços. Então, o cosseno ao quadrado de um alfa é 15 sobre 16. Lembrando que você pode fazer essa conta, claro, como subtração de 2 frações, denominador comum, etc, etc. Bom, mas aqui eu dei uma agilizada para não deixar esse vídeo muito longo. Cosseno ao quadrado, para tirar esse quadrado daqui, a gente vai extrair a raiz quadrada do outro lado. Lembrando que a gente precisa colocar um mais ou menos na frente da raiz. Ocorre que, neste nosso caso, o ângulo é agudo e, portanto, o cosseno é positivo. A gente ainda não conhece cossenos negativos, mas ângulos agudos não vão ter cossenos negativos, é sempre positivo. Então, a resposta é positiva. Raiz de 15 é um número que existe, a gente só não está habituado porque é um número quebrado. Raiz de 16 é 4, então essa resposta já está perfeita. Este é o cosseno do ângulo.
Professor, não pediu o cosseno. Ah, é mesmo. Pediu a secante. Ora, a secante é o inverso do cosseno. Se é o inverso do cosseno, é só inverter o cosseno. 4 sobre raiz de 15. Vejam que aqui eu fiz um pouco mais rápido que a primeira parte quando eu fiz do seno, né? Mas se você quiser fazer as contas com calma, faça igual eu fiz para calcular a cossecante. Escreva raiz de 15 sobre 4 aqui no denominador, mantenha a fração de cima, multiplica pelo inverso da de baixo e segue. Mas é essencialmente inverter, trocar de lugar. Tá aqui a secante, 4 sobre raiz de 15. Professor, mas raiz embaixo? Pode, mas tá bom, vamos tirar ela daqui. Você pode racionalizar multiplicando por raiz de 15 em cima e embaixo. E você chega à conclusão de que a secante é 4 raiz de 15 dividido por raiz de 15 ao quadrado, que é 15. Ora, 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 aqui está a secante. A secante, sim, o exercício pediu. A secante, sim, a gente calculou usando o cosseno, né? Por último, falta calcular a cotangente. Como? Bom, vejam agora vocês que a gente tem seno e cosseno conhecidos. E, portanto, a gente consegue calcular a tangente usando a primeira relação fundamental da trigonometria. Se a gente fizer uso da primeira relação fundamental da trigonometria, que ela nos diz que tangente é seno sobre cosseno, a gente vai descobrir o valor, claro, da tangente. O seno, o exercício falou que é 1/4. O cosseno, nós descobrimos que é raiz de 15 sobre 4. E aí você pode resolver essa fração, mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo, faz as continhas. Você chega no seguinte, vamos lá. Eu ia pular aqui os passos, mas alguns se incomodam quando a gente faz algumas coisas mais rápidas aqui, né? Tá certo. Mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Dá para cancelar os 4 e sobra 1 sobre raiz de 15. Esse é o valor da tangente. Não vou racionalizar não, deixa assim mesmo. Vocês vão ver que nesse caso aqui, racionalizar não vai ser necessário. Tudo bem. Se eu quisesse o valor da tangente, eu recomendo que a gente racionalize, não deixe a resposta assim. Só que como essa não é a pergunta do exercício, a pergunta do exercício, na verdade, é qual é o valor da cotangente. E a cotangente do alfa é o inverso da tangente. É inverter raiz de 15 sobre 1, que é raiz de 15. Opa! Viu por que eu não racionalizei? Porque senão eu ia ter que racionalizar de novo, que já foi racionalizado, ia ser uma tristeza. Enfim, o que nós calculamos? Cossecante deu 4, secante 4 raiz de 15 sobre 15, cotangente deu raiz de 15. Olha quanta coisa nós usamos no exercício 2 do que nós já aprendemos até aqui. A gente usou as duas relações fundamentais da trigonometria aprendidas na videoaula número 3. E as definições de secante, cossecante e cotangente, né? Vocês podem perceber uma coisa muito interessante do que a gente conseguiu nesse exercício. Nesse exercício, só foi falado o valor do seno do ângulo e nós conseguimos, ao longo da resolução, descobrir cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. Olha que bacana isso. Com apenas uma razão, a gente descobre as outras 5. Como? Só com as definições de secante, 1 sobre cosseno, cossecante, 1 sobre seno, cotangente, 1 sobre tangente e as duas relações fundamentais da trigonometria. Tá? Esse tipo de exercício é muito importante que você saiba fazer. Só que eu vou comentar uma coisa. Às vezes, você, por exemplo, observa nesse exercício que a primeira coisa que a gente conseguiu fazer só com a definição de cossecante foi descobrir o valor da cossecante, evidentemente. A gente poderia ter descoberto a secante e a cotangente sem descobrir cosseno e tangente. Cosseno e tangente. Como? A gente poderia fazer uso de novas duas relações fundamentais da trigonometria. Vou comentar sobre elas aqui, mas eu já faço a reflexão, que daqui a pouco eu finalizo, de que não acho que seja necessário que você as memorize. E eu já reflito sobre isso, tá? Primeiro vamos colocar aí, para vocês saberem do que eu estou falando,
A terceira, que eu vou chamar de terceira relação fundamental da trigonometria, nos relaciona secante com tangente. A secante de um ângulo ao quadrado é sempre 1 mais a tangente dele ao quadrado. E a quarta relação fundamental da trigonometria relaciona cossecante com cotangente. Se a gente somar 1 com o quadrado da cotangente, dá sempre o quadrado da cossecante. Agora vamos para a reflexão que eu fiz. Para que servem essas duas novas relações fundamentais da trigonometria? Elas são úteis e elas são interessantes. Em alguns exercícios elas poderiam agilizar algumas contas ou nos deixar claros alguns objetivos. Porém, acredito que do ponto de vista prático, não vale a pena que você as memorize, tá? Aqui é uma sugestão e uma reflexão. Por quê? Porque a grande utilidade dessas duas relações fundamentais essencialmente é conectar as razões trigonométricas que nós conhecemos. Ou seja, é aquele objetivo, a gente tem uma razão, consegue descobrir as outras 5, e a gente acabou de fazer isso no exercício 2. Só com o seno nós descobrimos todas as outras 5 razões. Então essas duas fórmulas, elas são desnecessárias desse ponto de vista. Mas é claro que elas podem agilizar algumas contas. Por exemplo, como a gente descobriu a cossecante logo no começo do exercício, a gente poderia ter usado a quarta relação fundamental e ter descoberto a cotangente mais rápido. E da mesma forma, ao descobrir a cotangente, a gente sabe que a tangente é o inverso da cotangente, poderia ter descoberto a secante sem precisar calcular cosseno e tangente. Tá bom? Então assim, o resumo da reflexão, elas são úteis, essas fórmulas são interessantes, mas elas não são essenciais. Essenciais são as duas primeiras relações fundamentais. Sabendo as duas primeiras relações fundamentais, vocês conseguem resolver exercícios em que seriam necessárias essas outras duas. Por fim, é um bom exercício em provar essas duas relações fundamentais. Eu deixo isso como tarefa aí para você tentar fazer, se tiver interesse. Provar que a secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Por mais que memorizar isso não seja muito não traga uma grande vantagem, provar isso é legal, hein? Porque o que é secante? É 1 sobre cosseno. O que é tangente? Diz a primeira relação que é seno sobre cosseno. Você vai ver que se você fizer as continhas encaixar, a igualdade vai bater. A mesma coisa a cossecante e a cotangente, usa as definições ali, usa fatos conhecidos, as relações já conhecidas, você chega à conclusão. Ou ainda usando o triângulo retângulo também, cateto oposto, adjacente, hipotenusa. Tente provar que essas duas relações fundamentais são válidas. Esse é um exercício bacana, tá bom? Em todo caso, o que nós vimos aqui foi o que é secante, o que é cossecante, o que é cotangente, como elas estão relacionadas e como resolver exercícios básicos aí envolvendo elas, tá bom? Até a próxima aula.